Então, aqui, ó, voltando à explicação. Então, a gente vai olhar isso aqui. Se a gente olhar o 12 horas, a gente tem essa falha aqui pra cima e essa região aqui, ó, muito ruim de acumulação. Deixa eu pegar a caneta aqui. Isso aqui, ó, muito ruim de acumulação, tá? Então, essa região a gente chama daquelas zonas sujas, onde ele vai tender a ficar ali batendo, dando compra, dando venda. Um ponto importante, nós não compramos topo. Em nome de Jesus, tá? O nosso operação de comprar topo é sempre com muita cautela, o que não é o caso hoje, porque ele está na máxima, num range de mais de 350 pontos. Então, se a gente for pegar a média dos últimos dias, né, das últimas semanas, aí desde o começo do ano, ele não passou disso. Tá? Ele está entre 280, 330, 350 no máximo o range do dia. Então, se hoje, antes da abertura, ele já cumpriu o range, a média de range, eu vou buscar por vendas. Não adianta eu querer comprar um mercado que já cumpriu o papel dele na quantidade de pontos por range diário. Então, é o primeiro ponto, tá? Para a gente comprar, ele vai precisar de uma grande correção. Então, gostaria muito que ele travasse nessa região. Eu não tirei esses pontos, tá vendo? Que a gente usou ontem, ó. Eu não tirei esses pontos. Deixa eu descer por 4 horas aqui. E descer por 4 horas aqui. E aí, ó, a gente tem o seguinte, a gente tem um order block no 4 horas. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um order block. Então, o que que a gente pode fazer? Vou fechar, colocar aqui na outra tela, ó, os alunos darem uma olhadinha. Isso aqui, ó, tá? Aí, ó. Todo mundo tá vendo, tá? Deixa eu preencher, ó. Isso aqui é um order block do 4 horas. Beleza? Deixa eu deixar de vermelho pra vocês não acharem que é compra, em nome de Jesus. Pronto. Aí, o que que a gente pode fazer para encontrar pontos? A gente pode traçar um OTE dentro desse order block para a gente conseguir entender dentro dele aonde a gente tem prêmio e desconto, tá? Então, a gente traz isso para cá, ó. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui, ó. 9,26. Vou trazer esse cara do 9,26 para cá, porque tá já com a legendinha ali de máximo de ontem. E aí, a gente vai traçar os 50% desse order block. Não vou nem colocar o 62, tá? Vou colocar o 70,5. E é isso. Para mim, são os principais pontos. 70,5. Pronto. Eu tiro isso aqui. Então, eu vou começar a olhar. Se ele vai ganhar essa máxima de ontem, vou deixar ela de laranja e vou colocar ela um pouquinho maior. Pronto. Se ele vai ganhar essa máxima, ou se ele vai começar a falhar aqui, ó, os 5 minutos. Deixa eu olhar o 2 como tá. Deixa eu olhar um como tá. Se ele vai romper esse cara, aí a gente vai começar a olhar esses pontos mais altos. Eu só vendo na região do 960 ou lá na região do bola no 26 mil, tá? Vendo como, depois de uma confirmação, vou usar a linha como suporte e resistência para eu colocar minha ordem e vender? Não. O mercado está forte na compra, não preciso nem falar que dá para ver, né? Então, preciso de uma falha de topo e uma quebra de estrutura interna. Senão, não dá para vender. Senão vai estopar. Não vou ficar, não tem como, num mercado forte, a gente ficar tentando adivinhar topo. Existem regiões de liquidez, porém a gente precisa da leitura de contexto para entender como o preço vai funcionar nessa região, tá bom? Então, a venda será com falha de topo e quebra de estrutura interna. Fora isso, a gente não vende. Para compra, eu só compro abaixo dos 750. Então, ele vai precisar cair. E aí a gente já pegou a venda. Tá? Não vou comprar esse cara aqui em cima. Pode estar média junta, mercado comprimido, pode estar o que for. Não vou comprar, tá? Tá bem distante no 5, no 15, no 60, tá vendo? Ele precisa de uma correção. O que que a gente pode fazer pelo 60, que pode ser legal? Vou pegar esse cara que o 60 tá fazendo agora e vou traçar uma linha na mínima dele. Deixa eu aproximar aqui pra eu enxergar. Vou traçar uma linha, nem na mínima, vou traçar uma linha na abertura, ó. Por quê? Porque se esse cara vem corrigir na região do 900, 894, nossa, eu me banando toda nos números, ele vai virar uma barra negativa, tá? Então aqui, ó, a gente ativa uma venda numa hora, tá? Essa linha. Então a gente vai deixar essa linha tracejada, como a gente sempre faz, pra entender que a gente ativa essa venda numa hora, tá? E aí, se junto, ó, deixa eu colocar aqui no minuto e vou colocar aqui no minuto, pra vocês darem uma olhada, ó. Tá vendo? Então, se esse preço acumula aqui nessa região, tá? E aí, o que seria interessante para abertura? Ele ficar acumulado, subir, raspar a máxima de ontem e descer potente, tá? Com barra boa. Aí é o ideal. Se ele fizer isso, fica muito bom, mas o ideal é que ele acumule aí e não ative essa região antes da abertura, tá? Se ativar, olha que não caiu. Se ativar, a gente vai fazer o quê? A gente vai esperar ele quebrar a estrutura interna e voltar para corrigir essa quebra de estrutura, tá bom? Aí a gente vende. O ideal para a venda é que ele raspe a máxima de ontem. Seria muito, muito, muito bom mesmo se ele fizesse isso, tá? Então, por hora, ou a gente vende raspando a máxima e trazendo, porque daí, o que que eu falei? Dois cenários: falha de topo, quebra de estrutura interna, ou falha de topo e violência, porque daí violência anula localização. Aí eu não quero saber se ele fez falha de topo. Ele pode fazer um topo só e vir violento, tá? Então, esses dois cenários, certo? E para compra, nossa, para compra a gente só vai comprar lá embaixo. Não gostaria de comprar hoje, tá? Subiu muito mesmo. Se a gente for olhar a região de prêmio de desconto, só dá pra comprar abaixo de 750. Então ele vai ter que cair aí 200 pontos. Então a gente pega esses 200 pontos na venda, né? Tá bom? Então esse é o cenário. Cautela. A galera que gosta de comprar, cuidado, tá bom? Ele já está na uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima barra verde no 60 minutos. Então o ideal é que se a gente for olhar o PO3, long jogou pra cima.
Então, teoricamente, Nova York tem que jogar pra baixo. Vamos esperar essa acumulação. Seria muito bom se ele acumulasse, fizesse isso aqui, ó. Até as 11. Aí faz isso aqui. Melhor cenário, tá? É isso, turma. Agora esperar. Ah, esqueci de travar o chat. Essas perguntas aí no chat eu respondo no final, tá bom? Esperar a abertura e aí a gente volta. Olha lá, o estagiário já chegando mais cedo. Máxima de ontem consumida, era isso que queríamos. Mas, ó, percebe? Uma coisa, né? Pra vocês perceberem que não dá pra vender. Ele mantém estrutura de compra. Não dá pra vender com estrutura de compra, entendeu? E isso, às vezes, faz a galera estopar muito, porque por mais que no micro dê uma quebrazinha de estrutura, dê uma venda mais ou menos ali, o macro está com estrutura de compra. Então precisa tomar muito cuidado para vender no micro quando o macro está com estrutura. Porque é assim, ó, igual máxima histórica. Por que que é tão complicado, né, entre aspas, para quem não sabe, operar máxima histórica? Porque o mercado está numa região cara, na máxima da história dele. Então, na região cara, a gente faz o quê? Vende. Só que como que você vende um mercado com estrutura de compra? Você vai estopar, entendeu? Então, precisa tomar cuidado por isso. Nesse caso, o macro agora tá para alta, tá? Apesar de estar entrando aí numa região de venda boa, mas o micro tá com estrutura de compra. Então, a gente precisa quebra de estrutura interna para que a gente consiga vender. Porque comprar, nem pensar, tá? Então, deixa ele lá. Pode deixar. Talvez ele acumule aqui, aí suba para manipular, e aí ele venha distribuir até mais pontos mais baixos ali na região dos 750. Ele precisa balancear aquela região ali. Teve uma ineficiência do preço ali que ele precisa ir lá consertar. Então, esperar, galera. Falta 3 minutinhos. O ideal é que eu acredito que ele não faça, tá? O ideal é que ele produza uma falha de topo pra gente vender. Mas, nesses casos assim, ó, se ele vem com violência, o stop fica muito caro. Então é um outro cenário que tem que começar a ficar de olho, sabe? Por refinar mais a entrada e tal, esperar um evento, alguma coisa, pra que a gente não assuma stop caro. A gente vem aí desde o começo do ano, só gain. Gain, 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 gain. A gente não fechou nenhum dia pra trás, né? Nenhum. Desde que começou o ano. Então, manter assim. A gente veio dezembro assim, né? E agora começamos o ano super bem. Então, manter o gerenciamento, não entrar em operação com stop muito maior do que a média de pontos, que a gente está acostumado. Eu canto a operação mesmo com stop grande aí, fica a critério de cada gerenciamento, tá bom? Às vezes, muitas vezes, muitas não, né? Mas aconteceu algumas de eu cantar a operação e não entrar. Porque eu não estava no gerenciamento, por mais que aquilo fosse uma compra ou uma venda, por exemplo. Aí fica a critério. Vou pegar mais uma tela para eu poder deixar o 30 segundos. Por quê? Porque às vezes, quando ele tá. Às vezes não. Quando ele está com o cenário dessa forma, e ele produz uma barra de poder, né? Na venda, nesse caso, no 30 segundos ele dá FVG bom. Aí você consegue mitigar o stop. Mas eu não tenho espaço. Vocês acreditam que eu não tenho espaço para deixar os 30 segundos aqui? Olha lá, ó. 11h30. Vamos esperar. Ai, queria tanto que esse 1 minuto. O que que eu vou ficar olhando? A mínima dessa barra do 1 minuto, tá? O que que ela vai fazer? Ela tem 25 pontos agora. Daria pra vender no 920 e deixar o stop em cima da barra, mas assim, não confirmou, entendeu? Ó, quem entrou fez parcial, protege. 2 minutos tá com uma barra de 55 pontos. O que que eu vou olhar? Vou olhar esse 1 minuto aqui, ó. 30 pontos, tá vendo? Ele tá muito arisco, ó. Pra gente vender assim, o stop fica muito caro. Vender essa barra aí do 1 minuto. Deixa eu olhar aqui. Ó, eu vou vender a região do 900 e vou deixar o stop na barra que ativar, tá? E já ativou nessa barra aí. O stop tem que ficar lá em cima, galera. 33 pontos. Tá mega caro, tá? Ele pegou minha ordem antes. Ele precisa vir potente pra baixo. Bem potente mesmo. Quem ainda não entrou, ainda falta 14 segundos pra essa barra do 1. Vamos ver o que ela vai fazer. Ó, ele tem que puxar pra baixo com tudo. Eu tô achando que ele não. Ele precisa puxar. E se ele virar negativo, a gente já enforca, tá? Senão, ele vai puxar com potência pra cima e ele tira a gente. Não vou deixar meu stop lá em cima, eu vou deixar no 32. Mesmo qualquer coisa ele me tira ali, tá? Porque a gente vai precisar dessa potência aí pra baixo, de uma vez. Falta 5 segundos. Tá bem brigada essa região, ó. E essa barra aqui, ela consumiu ali a mínima da anterior, ó. Ele vai me tirar, tá? Pelo jeito. Eu não vou deixar lá em cima, tá? Vou deixar aí mesmo onde ele tá. Barra do 1 tá ficando bem boa. Ele precisa fechar abaixo do 95. Vem de uma vez. Ó, porque tá muita briga aí, ó. Muita briga mesmo. Aí a parcial a gente faz ali na região do 73. Agora ficou bom um, tá? O 2 também. Faz lá na região do 73 e a segunda dá pra levar no 40. Ó, eu vou trazer o stop agora pro 912 de 11 pontos, tá? Não vou ficar segurando isso aí, não. Vou trazer pra essa barra aqui. Porque ele precisa pegar violência, gente. Se ele não pegar violência, ele vai subir lá em cima de novo. Vai subir lá em cima é uma boa, né? Dá pra deixar aqui, ó, no máximo nos 18. Fica 20 pontos. Porque daí a gente tem pelo menos as médias do 1 minuto. Mas a gente precisa de bastante violência aí. Ó, 10 segundos pra fechar 1 minuto, ele tem que vir potente, brigar nessa região aqui, ó. Que tá a nossa parcial no 73. Tá? Tem que vir potente mesmo. Dar continuidade. Ó, ele não tá conseguindo dar continuidade de forma efetiva. Aí, ó. Agora a gente traz pro 10, parcial. Pode trazer pro 0. Deixa eu olhar os 5 minutos. Ai, não posso ficar mudando a tela, né? O Gabriel me mata se eu faço isso. Agora lá no 40 mesmo. 60 pontos até lá. É a região um pouco acima da região da 200 do 2. A gente pode ir protegendo esse cara. Coloca aí a proteção em cima da barra.
no 93, 94, em cima da barra do 1 minuto. E a saída tá lá no 840, tá? Ele precisa fechar essa barra do 2 na mínima, falta 9 segundos. Fechar na mínima e dar continuidade, porque se ele deixa um paviozinho e depois ele anula esse pavio, a gente tem uma RGBI oculta aí nesse pavio, tá? Senão ele vai tirar ali na proteção. Eu já estou protegida. Parcial, com 50% da mão, e já estou protegida. Agora ele tem que vir de uma vez, brigar aqui no 901. Tá vendo? Ele tem que fechar abaixo daquela região que a gente mapeou, lembra do 60? Ó, me tirou no stop out, proteção. Quem deixou lá em cima, sai lá no 40. Olha, só me tirou pra ir. Sai lá no 40, tá? Se ele ganhar o 900, ele pega um bom impulso. Protejam. Acredito que todo mundo fez parcial. O mercado tá bem volatilzinho hoje. Lá na região do 840. É uma boa região. Ele tem que vir violento, romper essa 200 do 1 aqui, ó. Que a 20 ainda tá lá em cima, ó. Tem que aumentar o volume dessa barra, ó. Tá vendo que o volume do 1 minuto tá diminuindo? Protejam aí acima da barra do 1 minuto aí, ó. Porque se essa barra perde, ó, quantos pontos ela tem? Peguei a barra errada. Ela tá com 32 pontos. Bom, o Mike já tá mandando coisinha aqui de comemorando, então já saiu na 200 do Mike. 840, hein? Máximo 822, que é a 200 do 1 minuto, 2 minutos. Hoje deu quase 50 pontos esse trade aí, hein? Ele não tá descendo liso, né? Ah, ele sabe. Porque sabe o que ele sentiu, turma? Que agora que eu vi aqui? A 20 do 15. Tá no 850, bem ali na mínima. Stop out todo mundo, né? Barra grande da pega que ele tá. Se no 2 ele deixa uma barra de pavio aí, ó, na 20, é uma outra entrada, tá? Mas depois do calor dessa entrada, eu vou ficar de suaves hoje. Aqui no 1 também, ó. Essa barra aqui, ó. Se ele anula essa barra aqui, é uma venda de novo, mas o stop tem que estar lá em cima. E aí, ó, o stop tá de 30 pontos. Não vou nem cogitar essa hipótese. Mas é uma venda. E aí sim pode ser que ele venha até aqui embaixo. Deixa eu ver o 30 segundos, como que ele tá nas médias. Ah, tá bem emboladão na média. Mas o 30, ó, 20 pontos esse cara aqui, ó. Com 30 segundos. Se ele não ganhar a máxima. A mínima dele é uma venda. Na região do 60, 860. Mas ele não pode ganhar a máxima da anterior, aqui, ó, da barra anterior. Não pode ficar negociando. Já negociou. Esquece. Retiro o que eu disse. Sentiu bem a 200 do 1 minuto, viu? A gente, ó, Ian quer ficar alongando o trade. Mas se a gente for olhar, ó, ele não de fato quebrou a estrutura interna, tá? Ó, deixa eu pegar o canal aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui pode ser um falso rompimento. Ele não quebrou a estrutura de fato. Ó, se você olhar pelos 5 minutos, ele nem fechou abaixo, ó. Tá vendo? Ele vai quebrar a estrutura de fato se ele vier negociar abaixo do 800. É isso, galera. Bora. Bora não, peraí. Vou fechar a sala secundária aqui. Depois me falem lá no WhatsApp se vocês conseguiram pegar a operação, se entenderam, se fizeram parcial, como que foi. Que eu vou tirar a dúvida da galera aqui. E até amanhã. Sexta-feira. Pelo menos amanhã não tem nada no calendário econômico. Eu acho que o mercado vai ficar um pouquinho mais brando. Sem contar que, deixa eu só ver uma coisa. Vai estar perto da máxima do semanal, vai até ficar bom. Se ele se manter aí em cima, né? Beleza? Galera da outra sala, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Pronto, turma. Agora vocês. Vou abrir o chat. Chat aberto. Mano, que calor. Ô, fazia tempo que eu não sentia esse calor, hein? Nu. Por que vocês topou, Vini? Obrigada, Anderson. Vocês são VIP. Para. Vou falar uma coisa. Eu tô tão acostumada a entrar em movimento de poder que vai de uma vez que hoje eu falei, mano, não acredito que eu vou. Só porque eu fiquei me gambando aqui. Só porque eu fiquei me gabando. Que a gente tá fechando todos os dias pra frente desde dezembro. Cara, nossa, foi. Meu, mas me estopou pra um beijo de uma pulga. Mas, ó, deixa eu só fazer um adendo aqui pra vocês. O meu stop, a nossa entrada foi aqui, beleza? O meu stop estava aqui por conta de gerenciamento e por ser um evento. Porque o que que a gente pensa, né? O que que a gente como lê? Esse cara aqui, essa primeira barra vermelha, ela trouxe poder e volume. Ó, beleza, MACD do 1 negativo. Então, a barra, ela mostra poder com continuidade, tá? Aí, ele veio e me produziu essa segunda barra aqui, massa. A mínima dela raspou o sell side anterior. Beleza, MACD continuou caindo. Foi. Aí, então, o que que a gente tem no 2 minutos? Ó, a gente tem este movimento inteiro de uma barra assim, tá? Quando ele produziu essa barra de pavio verde, o que que a gente tem pela leitura? Uma GBI, né? Que na verdade não tá pequena para ser uma GBI, mas se a gente pensar, não, peraí que o gráfico andou. Se a gente pensar que este pavio é um candle vermelho, né? O pavio é uma barra vermelha, eu tenho só isso aqui, de verde, só o corpo virou comprador. O resto do corpo desse candle virou vendedor, porque da mesma forma que os compradores empurraram o preço para cima, veio o vendedor e pum, deixou o pavio, empurrou o preço para baixo. Então, beleza? Isso aqui para mim, depois dessa barra de poder e dessa barra de pavio, ele precisava obrigatoriamente dar continuidade. Por quê? Porque se ele não desse continuidade nisso aqui, ele ia vir buscar liquidez aqui de novo e estopar quem estava com o stop no topo. Porque se ele não dá continuidade no movimento de poder, ele não encontrou liquidez suficiente para cair. O que ele vai fazer? Ele vai subir, estopar quem já estava vendido, aí sim ele vem. Entendeu? Aí eu falei, putz, pra deixar, meu stop já tava além do que eu gosto, tava 30 pontos, odeio stop caro. Aí já tava aqui. Eu falei, bom, se ele vier até aqui, ele vai vir até aqui. Aí também não adianta. Vai estopar com 30, se estopar com 40 e pouco, eu stop com 30. Entendeu? Foi por isso. Mas o stop técnico correto mesmo, aqui em cima, buy side, tá? Aqui foi um stop de evento por conta do que aconteceu pra esquerda, tá bom? Ficamos entendidos? E essa região é essa região bosta aqui, ó.
De acúmulo. Então, se ele se comportou dessa forma, aqui, 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 logicamente, ele vai se comportar aqui. É o comportamento da região, tá? Por isso que ele tá aqui, ó, sambando. Dúvidas? Parcial com 70 é muito ruim? Não, Matheus, não é não. A minha, eu acho que tá certo, até. Não é ruim, não. É bom que já solta um pouco da mão e fica um pouco mais tranquilo, né, de segurar e tentar levar. A minha tá 60-40, ô, Matheus. Eu tava achando que era 70, aqui, ó. 70-30, mas não, tá 60-40. E aí aqui o gain, o loss eu deixo 20 pontos, e como hoje, por exemplo, tava mais, eu só arrasto. E o gain eu também, como a gente sempre sai em regiões de liquidez, aí nunca é a mesma saída, mesma parcial. Sempre a pontuação é diferente, porque eu tento mínimo 1 para 1. E assim, tipo, eu não gosto de 1 para 1, que hoje não tinha como, mas soltar mais que a metade da mão já ajuda, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que daí todo mundo ficou falando. Aí, Rô pegou. Ô, Vini, depois você me manda o que que você fez. O Anderson, Marlene, Will, Thiago. Boa, caramba, Lucas, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Thiago também, outro Thiago. Isso aí, gente. A gente não tá mais acostumado a passar calor. Pode parar. É isso aí, manda os resultados lá no grupo, pra eu tirar os prints de vocês. Não quero mais passar calor. Mercado, já saí da B3. Chega, tá? Agora você pode ficar bonzinho. Olha lá, ó. Tá vendo a região, ó? Subiu lá de novo. Deixa eu pôr no 2 minutos aqui. Ó, foi lá de novo testar aquela região. Já tinha consumido a máxima de ontem. Não chegou no 50% do order block do 4 horas. Mais região, então pra mim ele já consumiu, ó. Tá vendo? Isso aqui que a gente precisa, ó. Poder. Não essa embaçação aqui, ó. Ah, agora ele vai lá no 840, que era onde a gente queria. Tá vendo? E aí, ó, olhando o macro, olha os 60 minutos. Lembra que a gente tinha mapeado a abertura do candle do 60? Pra que a hora que ele rompesse essa região ele ia virar um candle vendedor? Ó só. Tá vendo? Aí ele vem potente, Vral. Próximo ponto de liquidez, esse cara aqui, do 900, ou 837. E a mínima do candle do 1 hora anterior. Olha lá, agora ele vem, ó. Zica demais região, né? É isso, galera. Novamente ele empurrou a esquerda. Exatamente, o Mike. Olha lá, ó. Agora ele tá vindo, potente. Por quê? Não tem liquidez. Todas as vezes que ele chega numa região de liquidez institucional, que a gente sabe que tem bastante liquidez para ele raspar ali, e ele não dá continuidade, ele vai fazer o quê? Ele vai tender a subir, gerar liquidez. Olha só, que eu já tinha falado antes. Vai gerar liquidez e estopar quem tava no topo. Ó, aí ele vem. Por quê? Quem vendeu nessa região. Vou pegar minha caneta. Quem vendeu nessa região, o stop de venda é o quê? Compra. Então tá cheio de ordem de compra aqui, ó. Compra, 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 de stop. Stop de vendido, tá? Pra que o algoritmo consiga vender, ele precisa casar a operação. Então, pra eu vender no, sei lá, no 25.870, eu preciso de alguém querendo comprar no 25.870. Senão eu não caso minha operação, tá? Não conseguiu cair. Ele fez o quê? Ele subiu, induziu compra. Aí o que ele fez? Estopou quem tava vendido, porque stop de venda é compra. Aí o que ele faz? Aí ele chega aqui, tem liquidez pra ele vender. Aí ele começa a vender, vender, vender e casar a operação com esses stops aqui. Aí ele consegue poder pra ele cair. Basicamente é isso. Fechou? Bora, até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.